Os campeonatos estaduais estão começando e você pode ter ficado na dúvida sobre quanto o seu time vai faturar por disputar o campeonato do seu estado. Decidi fazer um levantamento e vou apresentar a partir de agora quanto vão pagar 8 dos principais estaduais do país. E posso te assegurar que a diferença em relação ao que se paga, por exemplo, em São Paulo, para outros estados, é de assustar. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para quem é apaixonado por futebol e vive dando pitaco no próprio time e no time dos outros. É que o Sport Manager 365 é um fantasy muito legal sobre futebol. E por lá você escala seu time online e pontua de acordo com o que os caras fazem na vida real dentro de campo. O Sport Manager 365 tem, por exemplo, a Premier League, que não parou mesmo nesse período de férias. Então, para entrar na brincadeira, é só você pegar o link que está na descrição desse vídeo, você vai lá, se cadastra, valida seus dados, porque ao validar os dados, você já ganha $10 para começar a se divertir. Bom, vou começar te falando dos campeonatos que pagam menos em relação aos campeonatos que pagam mais. E o primeiro que eu gostaria de destacar é o Campeonato Paranaense, que não terá transmissão na TV Globo em TV aberta. O Atlético Paranaense já havia lá atrás se recusado a fechar com a Globo e outros times seguiram o mesmo caminho. Qual foi a definição? O Campeonato Paranaense será transmitido pela DAZN, aquele canal que transmite jogos online na internet. E cada um dos times que disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense vai ter direito a R$370 mil de cota. Coritiba, Paraná, Atlético Paranaense estão nessa jogada. O Campeonato Cearense apresenta cotas um pouco melhores, especialmente para os dois grandes, Ceará e Fortaleza, integrantes da primeira divisão do futebol brasileiro. Cada um vai ter direito a R$600 mil pela participação no campeonato. O valor ainda é bem pequeno. Só para você ter uma ideia, isso representa apenas 0,5% da receita que o Ceará e o Fortaleza estimam ter ao longo da temporada. A dupla só estreia no octogonal e até por isso topou abrir mão de uma parte da cota para que não tivesse de disputar todo o campeonato cearense. E se os grandes vão ter direito a uma cota de R$600 mil cada um, vão sobrar para os pequenos R$60 mil cada. Nessa conta estão Atlético Cearense, Barbalha, Caucaia, Ferroviário, Floresta, Guarani de Sobral, Horizonte e Pacajus. Quero te falar agora sobre o Campeonato Baiano, que vai dividir uma cota total de R$2.600.000. Isso é para todos os participantes do torneio. Bahia e Vitória vão ficar com R$912 mil cada, ou seja, grande parte do bolo será concentrado nos dois gigantes do estado. Todos os outros vão ter direito a R$121 mil cada. A galera que está nessa cota é o Atlético de Alagoinhas, o Bahia de Feira, o Doce Mel, o Fluminense de Feira de Santana, o Jacobina, o Jacuipense, o Juazeirense, além do Vitória da Conquista. Ainda no Nordeste, mas com uma cota um pouco melhor, aparece o Campeonato Pernambucano, que vai dividir R$4 milhões entre seus participantes. Divisão bem pouco justa, é que 75% desses 4 milhões ficarão concentrados nos três grandes, Sport, Náutico e Santa Cruz, ou seja, R$1 milhão para cada um deles. Dessa maneira, todos os demais vão ter de se contentar, cada um com R$143 mil. Estão nessas contas o Afogados, o Central, o Decisão, o Petrolina, o Retrô, o Salgueiro e o Vitória de Pernambuco. E é agora que a diferença começa a ficar consideravelmente grande. Já falei que os times que disputam o Campeonato Paranaense vão ficar com R$370 mil por toda a competição. Na Bahia, a cota de Bahia e Vitória será de R$912 mil. Em Pernambuco, R$1 milhão. Já no Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio terão direito cada um a R$13 milhões. O Campeonato Gaúcho, nessa temporada, dividirá R$37 milhões de cota de participação, sendo R$26 milhões para os dois grandes. R$1,5 milhão para o Brasil de Pelotas, mais R$1,5 milhão para o Juventude. Por que esses dois se diferem dos outros pequenos no caso? Porque eles disputaram a Série B e ficaram com uma cota R$500 mil maior do que a de todos os outros. E nessa galera de R$1 milhão cada estão 8 times. O Aimoré, o Caxias, o Esportivo, o Novo Hamburgo, o Pelotas, o São Luís, o São José e o Ipiranga.
E os mineiros Cruzeiro e Atlético vão receber mais de cota de participação no estadual do que Grêmio e Internacional. Se no Sul a cota é de 13 milhões de reais para cada um, em Minas Gerais o Campeonato Mineiro vai pagar 14 milhões e 300 para o Cruzeiro e mais 14 milhões e 300 para o Atlético Mineiro. Vale lembrar que o América, que quase subiu à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, terá uma cota de 4 milhões de reais por participar do campeonato estadual. Depois os demais times vão ficar cada um com 1 milhão de reais. São eles o Boa Esporte, a Caldense, o Coimbra, a Patrocinense, a Tombense, o Tupinambás, o Uberlândia, o RT e o Vila Nova. Já ia esquecendo de fazer uma comparação importante. O Campeonato Mineiro vai dividir em 2020 41 milhões e 600 mil reais contra 37 milhões de reais do Campeonato Gaúcho. O segundo campeonato estadual que mais paga no Brasil é o Carioca, que se dispôs a gastar 140 milhões de reais nessa temporada, mas até esse momento o valor fechado é de 122 milhões e meio de reais. Por que essa diferença de 17 milhões e meio de reais? Porque o Flamengo até esse momento não aceitou a oferta da Globo e se recusou a ter seus jogos transmitidos pela TV que exibe o Campeonato Carioca. Se esse acordo não avançar, o torcedor do Flamengo não terá a oportunidade de ver, durante o campeonato estadual, o rubro-negro na televisão. O Flamengo considerou esse valor de 17 milhões e meio de reais, prometidos como cota de participação muito baixa. O Flamengo entende que vale muito mais. O Flamengo gostaria de ganhar no mínimo o que se paga no futebol paulista no Campeonato de São Paulo. E você que acompanha o canal do Nicola há mais tempo, certamente vai se lembrar que a gente foi o primeiro a contar sobre a queda de braço entre Flamengo e Globo. Botafogo, Vasco e Fluminense já têm contrato há bastante tempo com a Globo e nem puderam relutar ou brigar em relação a esses 17 milhões e meio de reais que fazem dos três grandes do Rio de Janeiro os mais bem pagos depois dos times de São Paulo. O Campeonato Carioca ainda vai dividir outros 70 milhões de reais entre os times pequenos, os demais que também participam da primeira divisão do Campeonato Carioca. E se os grandes no Rio Grande do Sul faturam 13 milhões cada, em Minas Gerais, 14 milhões e 300. No Rio de Janeiro, 17 milhões e meio de reais. Dá para assegurar que o futebol paulista é aquele que mais paga, aquele que melhor premia os participantes do seu campeonato, especialmente se esses forem os grandes. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos vão ter cada um uma cota de 26 milhões de reais para o Campeonato Estadual de 2020. É de longe a maior cota paga em todos os estaduais do Campeonato Brasileiro. Só a título de comparação, se a gente somar o que Grêmio e Inter vão receber, os dois juntos equivalem, por exemplo, ao que o Santos vai embolsar com o Campeonato Paulista. Tem outros pontos importantes a respeito das cotas do Campeonato Estadual em São Paulo. Aqueles clubes do interior que estão há mais tempo na primeira divisão podem faturar até mais do que 8 milhões de reais, simplesmente por fazerem parte da elite paulista. E a menor cota no Campeonato Paulista é de 6 milhões de reais. Ou seja, o Água Santa, que acabou de subir da segunda para a primeira divisão em São Paulo, vai embolsar sozinho 6 milhões de reais, que equivalem às cotas somadas de Sport, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, Ceará, Bahia e Vitória. 7 times somados do Nordeste vão embolsar os mesmos 6 milhões de reais do Água Santa apenas pela disputa do campeonato estadual. Bom, pessoal, eram esses os números surpreendentes que eu queria dividir com vocês a respeito das cotas de campeonatos estaduais ao longo desse primeiro semestre. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, crítica, opinião, dúvida, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!